Efésios 3:14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Texto bonito, né? Vamos a uma breve oração. Pai Santo e Excelso, grandioso, rico em misericórdia, Deus provedor, a Ti, Deus, nós manifestamos gratidão e louvores. E neste momento, Deus, estamos diante da Tua Santíssima Palavra, neste momento de culto em Santa Comunhão. Mais uma vez, Deus, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E eu rogo a Ti, Deus, que envie Teu Santo Espírito, para que nos ilumine a Tua Palavra já revelada nas Escrituras, que foi lida, Senhor. E também, Deus, o Teu Santo Espírito, Deus, para que Ele conduza, Deus, todos os atos desse sermão. Que nada saia dos meus lábios, que não seja ministrado pelo Teu Santo Espírito, com a Sua expressa autorização. Que tudo que for falado, seja falado pelo Teu Santo Espírito. Que nesse momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Deus provedor, que provê toda sorte de sustento ou de socorro ou qualquer coisa, como diz o texto aqui, muito mais do que pedimos ou pensamos. Todos nós nos preocupamos com provisões diárias e futuras, mas muitas vezes não descansamos no poder e na graça de um Deus provedor e nos envolvemos e mergulhamos em inquietações, temores, pois temos muitas necessidades nesta vida. O ser humano, ele passa muitas carências e muitas necessidades ao longo da sua vida. Mas nós devemos entender e descansar no fato que tudo provém de Deus. Toda a providência Deus tem para nós. E quando nós pensamos em providência, em geral, nós pensamos nas contas a pagar, no alimento para colocar à mesa para a nossa família, nas questões dos cuidados com enfermos, de entes queridos. Nós pensamos nessas coisas e, de fato, isso é legítimo. Nós nos preocupamos com essas coisas e nós precisamos do Deus provedor que proveja as necessidades nessas coisas. Mas eu quero abordar com os irmãos, já que o sermão hoje tem que ser resumido, né? Abordar rapidamente alguns outros itens que Deus provê também e que nós necessitamos tanto quanto o pão cotidiano. A primeira é, nós devemos crer e descansar que Cristo, Ele provê regeneração e arrependimento. Muitas vezes as pessoas, elas escutam o Evangelho e elas ouvem o clamor ou o chamado ao arrependimento. Mas ela olha para si mesma e ela fala, eu não consigo me arrepender de nada. Eu tenho um coração duro,
essa pessoa ela tem que entender intelectualmente que há em Deus poder para nos conduzir ao arrependimento, pois a salvação pertence a Deus e a obra da salvação pertence a Ele. Não é uma obra humana. Se fosse obra humana, nós seríamos salvos pelas obras. Mas nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Então, quando nós entendemos intelectualmente as necessidades da salvação, e nós olhamos para nós mesmos e nós vemos um abismo intransponível, porque aquilo que nos é apresentado nós não conseguimos fazer, então esse momento é hora de reconhecer quem é grande, quem é maior, quem é o provedor e a quem pertence não só a salvação, mas assim o próprio universo, inclusive nós mesmos. Eu quero convidar os irmãos à leitura aqui em Atos dos Apóstolos, aqueles que puderem, vou deixar marcado aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19, verso 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 18. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Veja que foi Deus que concedeu àquelas pessoas o arrependimento. E isso trouxe paz àqueles homens que eram judeus e que achavam que a salvação pertencia somente a eles. E eles dizem, essas coisas apaziguaram, eles se apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Não foi algo que eles fizeram por si próprios, aqueles gentios. Mas esse arrependimento foi concedido por Deus. Então, quando nós entendemos intelectualmente que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e sermos pecadores, e nós olhamos com sinceridade para nós mesmos e não há arrependimento em nós, é necessário buscarmos Deus. Senhor, nos conduza a este arrependimento, assim como o Senhor fez aqueles homens em que os apóstolos estão se referindo. Também quero convidar os amados irmãos a olharem aqui Romanos, capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então veja que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, não uma obra nossa. Então, quando nós escutamos o chamado do Evangelho, o chamado do Evangelho é universal. É para todas as pessoas o chamado. Tá? Mas nem todos se submeterão a ele. Nem todos responderão positivamente a esse Evangelho. O chamado do Evangelho começa por arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Assim começou o ministério de João Batista. Assim começou o ministério de Cristo. Assim começou o ministério dos apóstolos. E essa é a pregação da igreja. Arrependam-se dos seus pecados. E nós olhamos para isso e vemos que muitas vezes o nosso coração é duro demais para nos arrependermos de algo. Então é hora de, com toda a submissão e humildade, rogar a Ele, que tem poder de fato, a quem pertence a salvação. Senhor, se o Senhor não me conduzir ao arrependimento, pela tua bondade, se o Senhor não me conduzir ao arrependimento, eu perecerei. Porque essa salvação, ela não é obra minha, não é pelos meus méritos, não há nada que eu possa fazer, absolutamente nada. Até para me arrepender, eu necessito da tua bondade. Me conduza, Deus, ao arrependimento. Espere e veja a obra do Senhor manifesta na sua alma. Também dádivas e dons, eles são dados por Deus. Veja aqui, Tiago capítulo 1, verso 17, aquele que puder abrir. Tiago capítulo 1, verso 17. Note a expressão toda. Aqui, ó, é um universo de 100%. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito foi concedido por Deus.
mesmo que o homem use essa boa dádiva e esse dom perfeito para afrontar o próprio Deus. Imagine um músico que seja muito talentoso e que toque muito bem uma guitarra. Essa boa dádiva e esse dom foi dado por Deus. Toda habilidade humana. Se nós analisarmos o Antigo Testamento, a palavra de Deus fala claramente. Quando Deus precisava das coisas para o tabernáculo, Deus concedia a dádiva, o dom, a capacidade de um para ser ourives, do outro para tecer em tecidos alguma coisa, o outro para esculpir, o outro. Então, toda habilidade que você tem, crendo você ou não, ela foi concedida pelo Pai das Luzes. Agora, se você olhar para isso e olhar uma sociedade como a nossa, você pode imaginar, independente dessas pessoas serem cristãs ou não, acreditarem nisso ou não, um piloto de avião hábil, habilidoso, que consegue fazer uma manobra incrível e evitar um acidente trágico. Esta habilidade que ele tem foi dada por Deus. Um bom cirurgião que salvou vidas de diversas pessoas que precisaram fazer cirurgias com ele. E esta habilidade que ele tem, mesmo que ele seja o homem mais ímpio do mundo, esta habilidade que ele tem foi concedida por Deus. Um bom policial, um bom bombeiro ou qualquer outra atividade física. Veja como a sociedade ela é beneficiada com os talentos e as boas dádivas. E entenda que todas essas boas dádivas e todos esses dons perfeitos, eles têm um provedor, o mesmo provedor, ou seja, Deus. Então, veja como nós necessitamos de muitas coisas, não só do pão cotidiano na mesa, embora precisamos dele. Mas Deus provê tudo o que precisamos, em todos os momentos. Além disto, todos os cuidados cotidianos, se nós olharmos aqui em Mateus capítulo 6, um texto bastante conhecido, eu creio, até mesmo dos de fora, né? Mateus capítulo 6, os versos 25 a 27. Esse texto o Senhor Jesus expõe no seu sermão, o Sermão do Monte, o sermão mais completo e mais perfeito, né? Mais abrangente que existe, que está relatado em 3 capítulos do Evangelho, né? O Sermão do Monte, dos versos 25 a 27, capítulo 6 de Mateus, 25 a 27. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Imagina o próprio Cristo pregando isso aqui, né? No seu ministério terreno, para uma multidão de pessoas. O próprio Deus ali presente, falando isso para nós. Não ande ansiosos por causa dessas coisas. Eu sei tudo que você precisa. A palavra de Deus diz, antes que a palavra nos chegue à língua, Deus já conhece toda, no Salmo 139. Mas vamos lá, ao sermão de Cristo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós não podemos fazer nada, irmãos. Nós somos sustentados por Deus. Até mesmo as nossas melhores habilidades, que nós muitas vezes pensamos, olha, o meu sustento, o meu dinheiro, o meu recurso, por causa da habilidade que eu tenho, até isso provém de Deus. Tudo provém de Deus. Então, não ande ansioso. A ansiedade, ela não acrescenta nada para a solução de um problema. A ansiedade, ela não acrescenta nada para a cura de uma doença. A ansiedade, ela não acrescenta nada para uma paz interior de alguém. A ansiedade, ela não acrescenta nada de positivo a ninguém. E nós comumente mergulhamos em situações de ansiedade profunda. Algumas pessoas têm que ser medicadas por causa da ansiedade, que dá palpitações, da falta de ar, dá sintomas físicos, por causa da ansiedade. E Cristo, lá 2000 e poucos anos atrás, quando no seu ministério, no seu primeiro grande sermão público, ele fala, não andeis ansiosos. Eis aqui, estou aqui, eu sou o provedor. Estou aqui provendo salvação para vocês.
Eu sou a providência de Deus para corrigir o erro de Adão. Não andeis ansiosos por nada, quanto que a vez de comer ou beber, ou etc. E ele manda comparar com as aves do céu, né? Que não juntam nada, né? A sensação que temos quando vemos aves é de total liberdade, né? Nós vemos aves voando. Eu gosto de ver as árvores aqui, né? Fica em frente às árvores ali, cantando de manhã, livres, né? Tem uma aí até que me bate de vez em quando, porque ela tem o ninho dela, os filhotinhos dela. Só que ela não me bica, não. Ela bate a asa aqui, assim, no meu pescoço, né? Que bênção isso. E Deus provendo elas, né? Então, irmãos, descanse no Senhor. Diga não à ansiedade. Quando você for envolvido em ansiedade, fala assim, olha, ansiedade é uma sensação humana, né? Mas eu tenho um provedor. Ele está cuidando de mim. Ele cuida tudo do que eu precisar, ele vai fazer, né? Então descanse no Senhor. Outra providência de Deus, perdão dos pecados. Salmo 130, verso 3 e 4. Quando nós pensamos em providência, nós de fato pensamos em muitas coisas, mas não lembramos muitas vezes, né? Que nós precisamos de perdão de pecados. Irmão, Salmo 130, versos 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Olha só, quando o homem ele se coloca na posição de homem e ele não quer ser Deus. Quando o homem ele não quer ser Deus da sua própria vida. Quando o homem ele não quer ser o dono de todas as coisas e tomar as suas próprias decisões. Mas quando ele se coloca na posição de homem e ele olha para a santidade de Deus, para a grandeza de Deus e olha para ele chega a essa conclusão aqui que o salmista chegou nesse salmo. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem? Ninguém. E muitas vezes nós nos sentimos tão culpados pelas coisas. E essa culpa, ela devasta, ela é devoradora. Culpa, ela destrói o ser humano. É como uma besta fera, faminta, com garras fortes. A culpa, ela devasta o interior do ser humano. Tem pessoas que não conseguem se libertar de culpa, passam a vida inteira escravizadas, a vida inteira pessimistas, a vida inteira infelizes, a vida inteira se corroendo, achando que não merecem a graça de Deus. De fato, nós não merecemos mesmo, mas Ele é gracioso. E aqui, quando nós olhamos isso, nós vemos como se fosse uma grande panela em que todos nós estamos lá dentro. Se observares, Senhor, iniquidades, quem pode subsistir? Fala o nome de um homem ou de uma mulher que poderia subsistir diante de Deus, um Deus santo, se ele observar, de fato, as iniquidades de uma pessoa. Todos seríamos fulminados, irmãos. Todos nós. Por melhor que a pessoa tenha uma conduta na vida, todos nós seríamos fulminados. Então, não são só aqueles grandes criminosos, né? Aquelas pessoas cruéis. Nós não somos pessoas cruéis, criminosas, mas nós também temos pecados. Então nenhum de nós poderia subsistir diante de Deus. Mas aqui vem a providência. Contigo, porém, está o perdão para que os homens o temam. Então, talvez a maior necessidade, né? As maiores necessidades não são propriamente do alimento sobre a nossa mesa, mas a regeneração que Deus, com a sua bondade, nos conduz ao arrependimento e o perdão dos pecados, né? E por fim, irmãos, Ele é o provedor de todo tipo de salvação. E eu quero ler aqui com os irmãos, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 10. Esse versículo isolado, ele surgiu uma falsa doutrina desse versículo isolado. 1 Timóteo capítulo 4, verso 10. Ora, é para esse fim que labutamos. Labutar é trabalhamos, né? E nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Agora olha, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Essa doutrina, esse versículo isolado, ele surgiu uma doutrina, uma falsa doutrina, uma doutrina espúria, desse versículo isolado, né?
que é a doutrina do universalismo, onde as pessoas dizem que no fim todo mundo vai ser salvo, porque Paulo teria dito que todos seriam salvos. Então diz aqui, ora, para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens. Mas isso não quer dizer que ele vai salvar todos os homens. Quer dizer, especialmente dos fiéis. Ou seja, essa frase aqui, especialmente dos fiéis, tem um sentido que contradiz essa falsa doutrina. Tá? Quando diz que Deus é o Salvador de todos os homens, quer dizer que não há nenhum tipo de salvação que não pertence a Deus. Então, por exemplo, se uma pessoa está se afogando lá no mar, certo? E vai um salva-vidas e corre e tira aquela pessoa e salva a vida dela, tudo bem, o salva-vidas salvou a vida daquela pessoa, mas foi providência de Deus. Essa salvação foi providência de Deus para que aquele salva-vida pudesse ver isso a tempo, chegasse a tempo e tivesse toda a habilidade que vem do Pai das Luzes, né, de salvar aquela pessoa, tá? Salvação em morte em batalha. Alguém foi salvo por alguma questão. Essa salvação provém de Deus. Salvação de um acidente de trânsito. Mesmo que foi para o homem mais ímpio do mundo. Essa salvação pertence a Deus. Todo tipo de salvação é Deus que provê. Seja ela salvação cotidiana de cair e não bater a cabeça onde seria fatal, ou uma salvação da alma. A salvação da alma é especialmente dos fiéis. Por isso que tem essa frase aqui. Ou seja, Deus vivo, salvador de todos os homens. Ou seja, provê salvação de todo quanto é tipo de coisa. Especialmente dos fiéis. Por quê? Porque para os fiéis tem a salvação eterna, a salvação da alma. Então, todas as questões que um homem precisa de salvação, se ele obteve esse livramento, essa salvação, foi providência de Deus, tá? Então nós vemos aqui que a salvação de todo tipo que necessitamos, né? Todo mal que assola as pessoas, não apenas um tipo de salvação. Deus salva da fome, do perigo, da derrota, da morte em batalha. E se há alguma outra salvação, a providência de Deus. Ele é o provedor de todas as coisas. E para terminar, amados irmãos, gostaria de ler o Salmo 127, verso 1. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por quê? Porque Deus é o provedor de todas as coisas. Então, vou terminar esse sermão, mas vos proclamei que Deus é Deus provedor. Ele proveu, ou ele provê, regeneração e arrependimento, dádivas e dons, cuidados cotidianos, perdão dos pecados e todo tipo de salvação que um homem necessita. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Glória a Deus pelo nosso provedor.